Libertos.com.br. Nós estamos aqui para falar sobre a doença da codependência e é muito séria. Nós demoramos um pouquinho para entender o que é a codependência, o que é essa doença, mas ela atinge familiares, amigos e pessoas que gostam muito daquele dependente químico e gostariam muito de ajudá-lo. Às vezes a gente encontra entre os amigos da igreja ou da escola, da faculdade ou do trabalho, e a gente quer tanto que aquela pessoa fique boa, só que aquela pessoa precisa querer. E você precisa se fortalecer para você assim não agir erradamente, não falhar com aquela pessoa e não facilitar o uso daquele dependente químico e alcoólico. Então, estar presente com ele, ajudá-lo em tudo, menos facilitar ele ir para o uso. Não dando dinheiro, não dando valores, né? E fazendo sim companhia e dizendo o que é certo. Não tenha medo de dizer que você não está gostando dele estar usando droga, né? Eu lembro que eu fiz uma palestra numa escola uma vez e tinham crianças de 11, 12, 13 anos de idade naquela turma, né? E uma mocinha veio falar comigo, ela tinha 12 anos de idade, chorando, né? Depois que eu fiz a palestra, e ela falou assim: Vicente, eu tenho o meu pai que bebe muito e eu queria falar com ele. Como que eu falo? Eu nunca falei com ele sobre isso, mas eu não gosto disso. E eu fiquei um pouco com aquela mocinha, nós conversamos bastante, eu, ela e uma professora, e eu falei para ela: escolha um dia que seu pai esteja sóbrio, dê as mãos para ele, olhe no olho dele e diga o quanto você o ama e o quanto você gostaria que ele ficasse sóbrio. Use essa ferramenta, o quanto você gostaria que ele ficasse limpo, que ele não bebesse mais. Que isso ia ser muito bom e que ia fazer você muito feliz, além de fazer bem para a saúde dele e para toda a família e tudo mais. E aí ela chorou um pouco mais, eu fui embora, ela também foi. Com o passar do tempo, a diretora da escola me ligou, super feliz do outro lado, dizendo que aquela moça tinha ido conversar com ela em particular e tinha falado que conseguiu falar com o pai dela e que o pai dela estava há 2 semanas sem beber. Então, às vezes a gente não sabe como a gente vai conseguir atingir, mas tem uma maneira da gente atingir o dependente e sendo codependente dele, né? Falando a verdade e não facilitando. Então essa menina de 12 anos de idade, ela não facilitou, ela falou a verdade, continuou amando o pai dela, mas disse o que ela sentia, que ela não gostava quando ele estava bêbado. E aquele homem parou de beber, né? Então, os codependentes têm que aprender a lidar com isso, com a verdade e não negligenciando a sua própria vida. Isso é importante. Por quê? Porque a codependência, ela pode ser fatal. Ela pode causar morte, né? A gente vê senhores e senhoras, pais de dependentes químicos morrendo aí, né? Por depressão, por suicídio, sendo assassinados, por câncer ou por qualquer outro motivo, né? E não vai estar escrito lá na certidão de óbito, morreu de codependência. Vão ter outras doenças envolvidas, né? Mas a gente tem histórico já de depressão profunda, tão profunda de um codependente que chegou ao câncer. Faz muito mal à saúde, né? Estar vivendo a codependência assim de uma maneira insana, sem ter um tratamento, né? Então, pode nos procurar, que nós temos dicas para que você viva melhor. Lembrando que a sua vida é única, é individual, mas a recuperação também é individual. Você precisa se recuperar e isso é com você. Você precisa querer muito viver melhor. Libertos.com.br está aqui para informar. Inscreva-se no site se você ainda não se inscreveu e nós vamos passar o máximo de informações, não só sobre a dependência química e alcoólica, mas também sobre a codependência.